Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 11. A vida de Adão e Eva no Abzu e a chegada de Adapa e Titi. Como vimos no episódio anterior, Enlil não aceitou que Adamo e Tiamat, o casal Neandertal, depois de evoluídos do ser simiesco primitivo, pudessem procriar e os expulsou do Éden, devolvendo-os ao Abzu, para voltarem a lavrar a terra, ou seja, para voltarem ao trabalho de mineração do ouro para Nibiru. E disse o Eterno Deus: Eis que o homem se tem tornado como um de nós, para saber o bem e o mal. E agora, quiçá ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. E enviou-o o Eterno Deus do jardim do Éden para cultivar a terra, de onde havia sido tomado. E expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante da espada que se volvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Torá, Bereshit, capítulo 3, versículos 22 a 24. Desde as investigações de Charles Darwin no século XIX, a comunidade científica em sua maioria concorda em afirmar que a seleção natural é o mecanismo que explica as transformações dos seres vivos. Em relação aos seres humanos, acredita-se que o homem atual, o Homo sapiens sapiens, é o resultado de um processo evolutivo de milhares de anos. Contudo, ainda não conseguem explicar como saltamos do homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon e deste para o Homo sapiens sapiens em tão pouco tempo. Já o criacionismo defende que as várias formas de vida não são explicáveis por qualquer processo de seleção natural ou teoria científica, uma vez que a intervenção divina é o único argumento que pode explicar as diferentes formas de vida. Assim, consequentemente, a ideia de evolução do ser humano a partir da linhagem dos símios e a ideia de um elo perdido são assuntos recusados pelo criacionismo. Enquanto as ideias criacionistas, de outro lado, sequer são consideradas pela ciência ortodoxa como uma hipótese considerável. Nós, do canal Expedição Nefilim, conseguimos compreender as duas teorias a partir dos estudos de Zecharia Sitchin, e estamos aqui para ajudá-los a compreendê-las também. No Abzu, próximo à Casa da Vida, Enki havia colocado o casal em um recinto entre as árvores e os deixou lá para que se conhecessem. Depois de 1 ano, ele retornou ao local e ficou feliz com o resultado provocado por Ningzida, ao transplantar as suas células-tronco e as de Nimá para Adamo e Tiamat, testemunhando o casal pulando de alegria com um menino e uma menina em seus colos. Nimá foi a responsável pelo parto de um casal de gêmeos. Observem que não se trata de Caim e Abael, que os textos bíblicos citam, mas de um casal, um menino e uma menina, também gêmeos. O que nos dá a certeza de que a verdadeira história contada no livro de Gênesis foi, no mínimo, enxugada e adaptada. Nimá e Enki acompanhavam com assombro e maravilhados o crescimento e o desenvolvimento dos recém-nascidos. Os dias eram como meses, e os meses acumulavam anos para a terra. Assim, num tempo muito mais acelerado para os Anunnaki, Adamo e Tiamat tiveram outros filhos e filhas, enquanto o primeiro casal já procriava por si mesmo. Antes que tivesse passado um char de Nibiru, 3.600 anos, os terrestres estavam proliferando.
O que podemos depreender aqui é que eles praticavam sexo desenfreadamente, como animais, sem qualquer critério ou interesse que não fosse o de procriar e gerar trabalhadores para os Anunnaki. O que nos traz imediatamente a lembrança de cenas e notícias de meninas grávidas, vivendo em comunidades carentes e em condições de completa ignorância, que geram filhos e filhas sem a menor consciência e responsabilidade. Aos trabalhadores primitivos, Enki e sua equipe os ensinaram a ter entendimento para acatarem as ordens recebidas. Eles desejavam estar com os Anunnaki, a quem consideravam deuses, não se importando com o trabalho pesado em troca da ração que lhes supria energia. Também não se queixavam nem do calor e nem do pó, e não resmungavam por estarem cansados. Os Anunnaki que trabalhavam no Abzu finalmente se viram liberados das penúrias do trabalho de extração do ouro vital. A missão Terra prosseguia para a satisfação de todos, e o ouro chegava até Nibiru para curar sua atmosfera. Entre os Anunnaki também havia casamentos e procriação. Nesta época, eles ainda não se misturavam aos terrestres. Os filhos de Enlil e Enki tornaram-se irmãos e meio-irmãos e desposaram as heroínas curadoras, nascendo-lhes filhos e filhas na Terra. Embora seus organismos fossem dotados com os ciclos vitais de Nibiru, que eram muito mais lentos, os Anunnaki viram-se acelerados pelos ciclos da Terra. Assim, o que ainda estaria usando fraldas, mamadeiras e engatinhando em Nibiru, na Terra já se tornara uma criança que sabia andar, correr e falar. Observação. Algo interessante que podemos inferir aqui, hipoteticamente, é que estarem sujeitos aos ciclos acelerados da Terra pode ter sido um dos fatores motivadores das revoltas e desmandos das gerações dos Anunnaki nascidas na Terra e de seus descendentes, os semideuses, parte terrestres, parte Anunnaki, cujas ações, que narraremos em vídeos futuros, denotavam total falta de amadurecimento. Será que o fato de crescerem mais rapidamente do que se estivessem em Nibiru poderia ter influenciado suas atitudes precipitadas por falta de maturidade? Fica aqui a reflexão. Nanar, o filho de Enlil e sua esposa Ningal, geraram um casal de gêmeos que se chamaram Inanna e Utu. Com eles se fazia presente a terceira geração dos Anunnaki na Terra e a primeira nascida na Terra. Todos os filhos dos Anunnaki, ao crescerem, eram logo engajados em alguma frente de trabalho. Os descendentes dos Anunnaki nascidos na Terra tinham muito mais relação com o nosso planeta do que com Nibiru. E embora seus parentes nascidos em Nibiru fossem o elo entre os dois planetas, isso acabou se perdendo com os filhos das gerações posteriores, já totalmente integrados à Terra e, portanto, interessados em romper a dependência com Nibiru. Muito tempo se passou desde a chegada dos Anunnaki. Sobre a Terra, o calor era crescente, a vegetação florescia e criaturas selvagens percorriam as planícies, ravinas e cerrados. Contudo, o que parecia bucólico por um lado, não conseguia esconder que, das profundidades da Terra, vulcões se arrojavam em fogo e enxofre. A Terra tremia em todos os pontos. A Antártida emitia sons assustadores, enquanto suas geleiras se derretiam em água. Os oceanos já não obedeciam às barreiras dos mares e as chuvas eram cada vez mais fortes. Os rios transbordavam e as frágeis moradas dos terrestres precisavam ser reparadas e modernizadas para que se adequassem às mudanças climáticas.
Enki decidiu estabelecer um lugar de observação na ponta do Abzu, África do Sul, e confiou a tarefa a seu filho Nergal e a sua esposa Ereshkigal. Analisando a geografia do lugar, é provável que o local tenha sido a Table Mountain, na Cidade do Cabo, embora a altitude estivesse pouco acima dos 1.000 metros. Outro local provável poderia ter sido a montanha Mafadi, com 3.450 metros de altitude, que fica na fronteira com Lesoto. Nergal percebeu algo desconhecido e insólito acontecendo na Antártida. Enquanto isso, em Nibruki, o lugar do enlace céu-terra, Enlil também observava as voltas celestes e comparava esses movimentos com os ME das tabuletas dos destinos. Os dois se reuniram e concluíram com as informações privilegiadas que tinham que havia um grande alvoroço nos céus, e isto estava influenciando diretamente a Terra. Do planeta Marte, o lugar da estação de passagem, Marduk, o filho de Enki, se queixava dos fortes ventos perturbadores que levantavam irritantes tormentas de pó. O cinturão de asteroides também passava por transtornos. Meteoros com fogos flamejantes caíam violentamente do céu sobre a Terra e sobre a Lua, como demônios desumanos que causavam estragos e traziam a escuridão, eclipses, ao dia claro, e vinham sempre acompanhados de tormentas e poeira cósmica. Enlil e Enki transmitiram a Anu palavras urgentes alertando os sábios de Nibiru. A Terra, a Lua e Marte estão diante de uma calamidade desconhecida. De Nibiru, os sábios responderam, mas suas palavras não acalmaram os corações dos líderes. Os planetas estão realinhando suas órbitas celestiais por causa da aproximação de Nibiru do Sol, criando assim uma instabilidade tanto para Nibiru quanto para a Terra e para os outros planetas, deslocando inclusive partes e peças do cinturão de asteroides. Despojado da proteção desta barreira celestial, os planetas Vênus e Mercúrio buscaram refúgio perto do Sol. Para tanto, Vênus abandonou sua original e gloriosa morada e aproximou-se de Nibiru. Para repelir esta aproximação, Nibiru arrastou com ele um monstruoso demônio da profundidade celestial e que pertenceu uma vez ao exército do antigo planeta Tiamat. Narrado como um dragão ondulante que se estendia do horizonte até metade do céu, com 1 légua na parte posterior ou cabeça e 50 léguas de comprimento, formando uma cauda impressionante, podemos inferir aqui que se tratava de um cometa, e talvez o mais famoso de todos, o Halley, o único cometa de curto período que é regularmente visível a olho nu da Terra e aparece nos céus 2 vezes durante uma só geração humana. Pelo dia, os céus da Terra se obscureceram. Pela noite, arrojava-se um feitiço de escuridão sobre o rosto da Lua. Vênus estava desprotegido. A Lua foi deslocada para a frente do cometa e recebeu uma tempestade que sacudiu seus alicerces, que a fez estremecer pelo gigantesco impacto. Depois deste transtorno celeste, o céu se acalmou e Nibiru tomou o rumo de sua órbita, afastando-se mais uma vez por mais um Char, 3.600 anos. Enki e Enlil se reuniram com seus filhos Marduk e Ninurta e inspecionaram os alicerces da Terra, de Marte e da Lua para saberem o que tinha acontecido com as plataformas de pouso e decolagem das aeronaves. Depois, Enki mediu as profundidades dos oceanos, explorou as montanhas de ouro e cobre dos longínquos rincões da Terra e concluiu que não havia escassez do ouro vital.
No Edim, Ninurta inspecionou as montanhas que tremeram e os vales que estremeceram. A plataforma de aterrissagem estava intacta, mas nos vales do norte, a terra derramava os magmas dos vulcões na atual Síria, onde existia uma cadeia de vulcões. 3 deles eram holocênicos, que na escala de tempo geológico corresponde à época do período quaternário da Era Cenozoica, iniciado há cerca de 11.650 anos antes do presente, após o último período glacial. E o mais conhecido deles ficava nas colinas do Golã, hoje sob o controle de Israel, além de outros lugares, como nas atuais Índia, Armênia e Indonésia, muitos deles adormecidos até hoje. Enlil, por sua vez, descobriu no que hoje é o Iraque e o Kuwait brumas sulfúricas e também de dióxido de enxofre, de carbono, de metano e de chumbo, que contaminavam os lagos, os rios e as florestas, além de poços de betume, petróleo, que depois foram transformados em riqueza pelos habitantes daquelas regiões. Em Marte, Marduk relatou que a atmosfera foi tão afetada pelas tormentas de pó que tornou o planeta árido e sem vida, interferindo diretamente na qualidade de vida e no trabalho, manifestando o desejo de voltar a viver na Terra. Enlil voltou aos seus antigos planos, reconsiderando as cidades que tinha planejado e suas funções, concluindo que deveria estabelecer no Éden um espaço-porto para pouso e decolagem das naves. A estação de Marte estava comprometida e não oferecia mais segurança. Passados 288 mil anos, desde a primeira expedição liderada por Enki, o ouro voltou a partir diretamente da Terra para Nibiru, como era no início. Só agora, e com um atraso de mais de 300 mil anos, o homem está descobrindo pela primeira vez o que Zecharia Sitchin já havia antecipado sobre o abandono em que se encontra Marte e a antiga estação do Lahmu. Os 3 caminhos do céu. Ninurta, o comandante de Bat-Tibira, a cidade do metal, determinou que se estabelecesse nela um espaço-porto e que dali o ouro fosse levado diretamente até Nibiru. Enlil ficou tão orgulhoso da sabedoria de seu filho que transmitiu rapidamente o plano a Anu. Meu pai, estabeleceremos uma plataforma para os carros celestiais do Éden, perto de Bat-Tibira, o lugar onde fundimos e refinamos o ouro. Então nós carregaremos os carros celestiais e levaremos o ouro puro diretamente da terra até Nibiru. Contudo, precisamos que outros heróis Anunnaki e mais suprimentos nos sejam enviados de Nibiru. Enki interveio dizendo que a estratégia era de grande mérito, mas havia uma grande desvantagem na execução, tendo em vista que o campo magnético da Terra era muito maior do que o de Marte e que, para superá-lo, os carros celestiais seriam muito mais exigidos. Contudo, ele mesmo apresentou a Lua como uma alternativa, alegando que a sua rede de atração era menor e que, portanto, exigiria menos esforço dos carros celestiais para ascenderem e descenderem, sugerindo que ela fosse considerada como a nova estação de passagem, colocando-se à disposição para investigar isso com seu filho Marduk. Anu apresentou as considerações de Enki e de Enlil aos conselheiros e aos sábios de Nibiru, decidindo que a lua deveria ser examinada primeiro antes de tomarem uma decisão. Enki alegrou-se enormemente, afinal de contas, a lua sempre lhe tinha resultado atrativa, e ele sempre se tinha perguntado se haveria águas ocultas em algum lugar lá, e do que era constituída a sua atmosfera. Nas suas noites de insônia, Enki tinha observado encantado o frio disco prateado, a lua,
suas estações crescentes e decrescentes, que eram iluminadas pelo sol e lhe tornavam uma maravilha entre as maravilhas. Ele desejava descobrir que segredos a lua conservava desde o princípio. Observe que este mesmo Enki, considerado o Deus Criador para muitas culturas, pouco sabia sobre o universo, precisando deter-se para compreendê-lo. São várias passagens que mostram que os Anunnaki são apenas mais evoluídos do que os terrestres, mas nada tinham de divino, nunca foram deuses. A falta de compreensão e a limitação cognitiva, aliada à preguiça de buscar o conhecimento, é o que facilita a vida dos falsos gurus, dos sacerdotes e suas religiões, que impedem que a pessoa desperte, mantendo-a numa zona de conforto, assim como fazem os pais, mantendo os filhos em cercadinhos para os protegerem. Mas, no caso das religiões, as intenções são bem diferentes. E uma vez acostumadas ao cercadinho, ao tornarem-se adultas, essas crianças continuam dependentes desse espaço limitado, que as mantém numa falsa sensação de segurança. Em uma espaçonave, Enki e Marduk viajaram até a Lua. 3 vezes circundaram a companheira da Terra, observando a profunda ferida que lhe tinha causado o cometa. Sua face estava marcada com muitas depressões, obra dos destrutivos meteoros que a atingiram por eras. Num ponto de ondulantes colinas próximas ao centro, eles decidiram descer com a espaçonave e pousá-la. Deste lugar, puderam observar a Terra e a amplitude dos céus, e como a saturação de oxigênio da atmosfera lunar era insuficiente para respirarem, eram obrigados a manterem-se com os capacetes que lembravam cabeças de águia. Talvez a forma desses capacetes tenha inspirado os artistas egípcios daquele tempo, que conviveram com eles, a retratarem os Anunnaki com cabeças de animais. Ao desembarcarem da espaçonave e darem um passeio pelos arredores, puderam constatar a obra destruidora do maligno dragão, o cometa que passou tão perto que secou rios e lagos, levando à total desolação daquele corpo celeste. Marduk chegou à conclusão de que a Lua não era adequada para ser uma estação de passagem, como fora Marte. Na verdade, tanto Marte quanto a Lua foram muito atingidos pelos satélites que acompanhavam Nibiru. E talvez seja por isso que até hoje ninguém encontrou nada em ambos. Como dissemos anteriormente, estamos atrasados em nossas pesquisas em pelo menos 300 mil anos. Marduk pediu para voltarem à Terra, mas Enki insistiu que ficassem por mais um tempo, a fim de explorarem os céus distantes, o que lhe deu a oportunidade de explicar a relação da Lua com a Terra, com o Sol e com os outros planetas, enquanto admiravam a obra do grande Criador de tudo. É interessante perceber como os Anunnaki, e Enki em particular, então considerado o Deus Criador para a maioria dos terrestres, reconheça que existe um grande Criador de tudo e que, portanto, está acima de todos, inclusive deles. Infelizmente, esta não é a compreensão da maioria das pessoas no mundo, que precisam de um Deus imaginário, ou de carne e osso até, de templos, de rituais, de dogmas, de amuletos e de sacerdotes que ensinam sobre o que desconhecem, baseados em tradições ancestrais transmitidas por quem não tinha a dimensão nem o discernimento do que estava realmente acontecendo. E por desconhecerem completamente as tabuletas sumérias, que revelam outra realidade bem diferente do que eles concebem e que eles não querem conhecer efetivamente, tornam-se cegos guiando outros cegos, aprisionando todos em um mundo irreal. Enki seguiu mostrando, com a ajuda dos instrumentos, que a região do Sol estava ali, à sua frente, e que a Terra, que eles avistavam do alto,
não estava pendurada a nada, e era como um globo flutuando no espaço. E isso acaba de vez com a equivocada narrativa da Terra plana, ainda que alguns falsos gurus, que não sabem nada do que está revelado nas tabuletas, afirmem o contrário e arregimentem os tolos, que trocam a liberdade conquistada pelo conhecimento pelas promessas de um mundo maravilhoso que os torna dependentes enquanto enriquecem seus doutrinadores. E assim, por 3 anos, eles ficaram morando na espaçonave, enquanto observavam as voltas da Lua circundando a Terra, e as voltas da Terra ao redor do Sol, medindo os movimentos, calculando para todos nós a duração dos meses e dos anos da Terra. Depois, Enki prestou atenção à região do Sol e estudou os atalhos de Mercúrio e de Vênus, que junto com a Terra, com a Lua e com Marte, constituíam a segunda região do Sol, 6 planetas celestiais das águas inferiores e 6 planetas celestiais das águas superiores, Saturno e Júpiter, Urano e Netuno, Plutão e Nibiru, e que estavam além da barreira, que é o bracelete esculpido ou o firmamento. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde e foi manhã de um dia. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas de baixo da expansão e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus. Torá, Bereshit, capítulo 1, versículos 4 a 8. Enki observou com atenção a grande volta desses planetas ao redor do Sol, marcando as posições da Lua e da Terra em um mapa, e esboçou a largura da grande volta de Nibiru, uma órbita elíptica. Então, traçou 3 caminhos. O primeiro ele chamou de o Caminho de Anu, desenhando a imagem de 12 constelações de horizonte a horizonte em toda a volta dos céus, que são os 12 signos do zodíaco. Logo, nos céus por debaixo do Caminho de Anu, por onde Nibiru se aproxima do Sol, o hemisfério sul, Enki desenhou um caminho parecido a uma volta, designando-o o Caminho de Enki, também atribuindo a ele 12 constelações por suas formas. Aos céus por cima do Caminho de Anu, a fileira superior, pelo hemisfério norte, ele designou o Caminho de Enlil, também agrupando ali as estrelas em 12 constelações. 36 foram as constelações de estrelas que nos 3 caminhos estavam localizadas. Enki também indicou a Marduk o início do ciclo, a medida do tempo celestial, e explicou que chegou à Terra na estação de Peixes, a primeira era, nomeando-a com o seu próprio nome. A sabedoria de Enki abrangia os céus, e seus ensinamentos ultrapassavam a compreensão de Marduk. Entretanto, o conhecimento e o governo na Terra e em Nibiru andavam separados, e ele reclamava. As queixas de Marduk. Apesar de os segredos dos céus e da terra serem compartilhados por Enki, Marduk comportava-se como um adulto mimado, com baixa resistência à frustração, e demonstrava toda a sua angústia, mágoa e ressentimento. Essencialmente, por não conseguir vislumbrar o poder que, na interpretação dele, deveria pertencer a Enki, e por sucessão a ele, ainda que isso ferisse a lei da semente real. Assim, suas queixas e lamentos mostravam apenas o lado que ele queria enxergar. Em suas alegações, ele acusava, por exemplo,
Enki de ter forjado o trabalhador primitivo usando Nimá, a mãe de Ninurta, para gerar Adamo, Adão, e não sua mãe, Damkina, esquecendo-se convenientemente que foi ela quem deu à luz a Tiamat, Eva. Da mesma maneira, reclamou que Nigzida, seu outro meio-irmão, foi convidado a participar do projeto de evolução do ser simiesco primitivo e ele não, esquecendo-se mais uma vez, e por conveniência, que Nigzida tinha conhecimentos científicos que agregavam valor ao projeto, enquanto ele era vocacionado para a área militar. Outra de suas reclamações era o fato de que Enki, depois de Alalu, fora o primeiro a chegar e a constatar que havia ouro na terra, fundando Eridu, mas que Enlil tomara os domínios de Eridu para ele, enquanto seu pai fora enviado para o Abzu, e o ouro passou a ser armazenado em Bat-Bira, a cidade de Ninurta. Enki tentava contra-argumentar, mostrando que ele havia sido nomeado comandante em Marte, para liderar os Igig. Entretanto, o fato é que nem o trono de Nibiru e nem o da Terra seriam deles, mas de Enlil e de Ninurta, por serem eles os herdeiros legais pelas leis que vigoravam em Nibiru. Seu receio era voltar à Terra para ser humilhado, e não para ter a fama ou o direito de realeza, que julgava merecer e pertencer. Em silêncio, Enki o abraçou e lhe fez uma promessa, dizendo que o tempo celestial chegaria para eles também. Por estarem ausentes da Terra por muito tempo, Enlil questionou junto a Anu se o alvoroço que os Igig estavam criando estava relacionado com o abandono de Marduk da estação de Marte. Além disso, lembrou também sobre a urgência de se estabelecer em Bat-Bira um espaço-porto para levar o ouro diretamente da Terra até Nibiru, sendo Ninurta o primeiro comandante, tendo em vista ser ele muito experiente nesta matéria. Anu considerou as palavras de Enlil, mas pediu que ambos esperassem por Enki e Marduk, para saberem o que eles haviam descoberto na Lua. E foi o que eles fizeram assim que chegaram, informando que a Lua não era viável como estação de passagem. Muito se especula sobre a Lua ter em sua face oculta, ou mesmo em seu interior, uma civilização, ou quem sabe, algum sistema de controle da Terra. Não há como afirmar isso sem que existam provas concretas, ou pelo menos evidências, mas seria uma boa teoria que explicaria as constantes atividades alienígenas na Terra. Diante dessas palavras, Anu ordenou que fosse construído o espaço-porto em Bat-Bira, Enki imediatamente indicou Marduk como comandante, mas Enlil respondeu com energia que o comando já estava determinado para Ninurta. Enki, provavelmente influenciado pelos queixumes de Marduk, insistiu que Anu considerasse os conhecimentos que seu filho possuía por já ter liderado os Igig em Marte e o colocasse a cargo do Pórtico do Céu. Anu refletiu sobre o assunto com preocupação. Estava visível agora que os seus filhos estavam afetados pela rivalidade. Disposto a resolver o dilema com a sabedoria de que era dotado, Anu decidiu que o espaço-porto seria em outro lugar, e não mais em Bat-Bira, e que o comando estaria nas mãos de uma nova geração. Portanto, nem Enlil, nem Enki, nem Ninurta e nem Marduk estariam à frente ou responsáveis pelo comando. O escolhido foi Utu, o filho de Nanar, que era neto de Enlil e sobrinho-neto de Enki. Ele seria o comandante, e o lugar dos carros celestiais receberia o nome Sipar, Cidade Pássaro. Sua palavra era real e inalterável. A construção de Sipar começou no Char 81, 291.600 anos da Terra aproximadamente,
seguindo-se o projeto de Enlil. Nibruki estava no centro, e Enlil designou este lugar como umbigo da Terra, por sua localização e pelas suas distâncias. Sipar estava riscada em uma linha no mapa que indicava sua direção desde o mar inferior, o Golfo Pérsico, até as montanhas sobre os picos gêmeos do Monte Ararat, Ararata, e de lá até os céus do norte. Engenhoso foi o plano, e todos se maravilhavam pela precisão com que a cidade de Sipar foi demarcada e construída no 82º Shar, 295.200 anos da Terra, aproximadamente. Forjou-se para a ocasião um novo capacete de águia, bem como um adorno em forma de asas de águia para Utu, o comandante. Anu, em uma das poucas vezes que visitou a Terra, veio para ver por si mesmo as instalações concluídas, maravilhando-se com que seus filhos e netos haviam construído. Para a ocasião, os Igig, comandados por Marduk mais uma vez, desceram de Marte até a Terra, em Sipar, e do Abzu vieram os trabalhadores Anunnaki. Houve comemorações, aclamações, festa e celebração. Inanna, neta de Enlil e irmã de Utu, cantou e dançou para o seu avô, que antes de partir convocou os heróis e as heroínas Anunnaki para anunciar o começo de uma nova era, enchendo-os de esperança com a promessa de que em mais alguns Shars os trabalhos na Terra diminuiriam pela abundância do ouro coletado e armazenado, e eles finalmente poderiam então regressar a Nibiru. Ao fim do discurso, Anu regressou a Nibiru com muita pompa e muito ouro. Utu levou a cabo sua nova tarefa com carinho e dedicação. Ninurta comandava Bat-Tibira. Marduk não voltou para Marte e tampouco foi ao Abzu com Enki. Seus planos eram outros. Ele desejava percorrer todos os lugares da Terra em sua nave celeste. Da parte dos Igig, alguns de Marte e outros da Terra, Utu foi respeitado como comandante de Sipar. Depois da volta de Anu para Nibiru, os líderes na Terra criaram grandes expectativas, esperando que os Anunnaki trabalhassem com um vigor renovado a fim de acumularem a maior quantidade de ouro o mais rapidamente possível para voltarem para casa o quanto antes. Porém, não foi nada disso o que aconteceu. No sudoeste e sul da África, onde ficava o Abzu, as expectativas que os Anunnaki criaram era a de não continuarem com o trabalho duro, mas liberarem-se dele por conta dos terrestres que estavam proliferando e que deveriam ser eles a se encarregarem do duro trabalho. No Éden, as expectativas não eram muito diferentes, embora os trabalhos fossem outros, como o de construírem mais moradas e recolherem mais provisões. A reivindicação, no entanto, era a mesma, ou seja, a de que os trabalhadores primitivos, até então confinados no Abzu, deveriam realizar essas tarefas também. O fato é que durante 40 Shars, 144.000 anos da Terra aproximadamente, o trabalho no Éden havia crescido, mas somente no Abzu é que se proporcionou alívio ao trabalho. Portanto, o descontentamento era por conta dos Anunnaki que trabalhavam no Éden entenderem que os trabalhadores primitivos também se faziam necessários ali. O que fica claro aqui é que nem os Anunnaki que trabalhavam e nem os que lideravam estavam preocupados com os trabalhadores primitivos. Eles, no caso nós, haviam sido evoluídos para serem ferramentas de trabalho, escravos, e era isso que todos esperavam que eles fizessem. Portanto, neste ponto da narrativa, qualquer justificativa em favor de Enki ou contra Enlil, com alegações de que um pensava no bem-estar da raça adâmica, enquanto o outro queria destruí-la, não passa de falácia, de incompreensão do contexto,
de paixão por um Anunnaki de estimação. Fato é que enquanto os terrestres insistem em colocar Enki de um lado e Enlil de outro, como se fossem opostos ou adversários, eles sempre foram aliados, se respeitando como líderes e como irmãos. Eles sempre estiveram do mesmo lado, o lado de Nibiru. Enquanto Enki e Enlil ainda debatiam sobre o assunto, Ninurta tomou a decisão para si e organizou uma expedição até o Abzu, o território de Enki, com 50 Anunnaki providos com armas. Nos bosques e nas estepes do Abzu, eles perseguiram esses homens e mulheres Cro-Magnon, capturando-os com redes, levando-os, tanto os machos quanto as fêmeas, para o Éden, o território de Enlil. E é quase impossível não lembrar neste ponto, como já citamos no último vídeo, do filme O Planeta dos Macacos, onde eram os macacos que capturavam os homens vindos do espaço. Uma vez capturados, esses trabalhadores primitivos passavam a ser treinados para todo tipo de tarefa, tanto nas hortas quanto nas cidades. Tanto Enki quanto Enlil se enfureceram com essa resolução de Ninurta. Enki, porque perdia trabalhadores no Abzu. Enlil, porque via revogada sua decisão de manter Adão e Eva longe do Éden. Mas Ninurta tinha um bom argumento, explicando que a presença dos trabalhadores primitivos evitaria que se repetisse no Éden o mesmo motim que aconteceu no Abzu. Isso acalmaria os Anunnaki pelos próximos Chars e eles não teriam com que se preocupar. Enlil não se apaziguou, mas acabou aceitando o argumento de Ninurta. O mito da serpente. O salto para o Homo sapiens sapiens. No Éden, os Anunnaki observavam com admiração a inteligência dos terrestres e a capacidade que tinham para compreender as ordens que recebiam, encarregando-se de todo tipo de tarefa. Todos realizavam seus trabalhos nus. Mais avançados intelectualmente que os neandertais, os homens de Cro-Magnon não discerniam muita coisa, mas estavam totalmente aptos ao trabalho e conseguiam procriar. Dessa forma, eles se acasalavam constantemente e proliferavam com bastante rapidez. Em um char, às vezes 4 desses seres ou mais formavam suas gerações. Assim, enquanto os terrestres continuassem a crescer em número, os Anunnaki teriam garantido a mão de obra escrava necessária para o trabalho exigido por Nibiru e, consequentemente, pelos líderes. Em contrapartida, por causa da explosão demográfica dos terrestres, os alimentos por eles produzidos já não saciavam mais a fome dos Anunnaki. Nas cidades e nas hortas, nos vales e nas colinas, havia escassez porque os terrestres estavam constantemente à procura de comida. Naqueles dias, ainda não existiam os cereais, não haviam ovelhas e nem criação de cordeiros. Foi antevendo tudo isso que Enlil condenou o projeto de Enki, pois ele previra a confusão que o crescimento desordenado geraria. Para ele, Enki era o único responsável, portanto era ele quem deveria buscar a solução. Com esta proliferação dos terrestres, Enki estava satisfeito, mas também preocupado, porque os Anunnaki estavam muito acomodados. Durante 7 Chars, 25.200 anos da Terra aproximadamente, o descontentamento deles havia diminuído. Por outro lado, com a desenfreada proliferação dos terrestres, eles passaram a fugir do trabalho, ao mesmo tempo que foram transformando esses trabalhadores primitivos em seus próprios escravos. Assim, de mão de obra escrava para Nibiru, ferramentas, que tinham por objetivo a mineração do ouro monoatômico, os terrestres passaram a ser escravizados por todos os Anunnaki e não só pelos líderes, e para todos os tipos de serviços. Quase como um objeto de luxo na vida dos Anunnaki que estavam na Terra.
Com este aumento demográfico dos terrestres, o que crescia e se criava por si só era insuficiente para todos. Assim, em mais de 3 chars, 10.800 anos da Terra aproximadamente, houve escassez de pescado e de caça. Não havia mais saciedade. Em seu coração, uma vez mais Enki planejava em segredo um upgrade no projeto, agora concebendo a criação de uma humanidade civilizada. Já não estava mais em jogo criar um terrestre perfeito apenas para satisfazer seu ego como cientista. Era preciso contribuir com uma sociedade melhor, capaz de compreender o mundo em que estava inserida. Assim, tanto os cereais que ainda não existiam deveriam ser trazidos de Nibiru para serem semeados e cultivados por eles, quanto as ovelhas deveriam ser importadas de lá também, para que eles as apacentassem. Enki passou então a observar os trabalhadores primitivos do Abzu e também os terrestres do Éden em seus trabalhos nas hortas e nas cidades construídas, refletindo sobre o que ele lhes poderia adequar para os trabalhos, ou o que seria que não haviam combinado na essência vital deles até então. Contudo, não demorou muito para descobrir algo alarmante. Os descendentes dos terrestres, com a repetição dos acasalamentos sem qualquer critério, estavam se degradando e retornando à condição dos seus antepassados selvagens. A mistura das espécies e subespécies fazia com que eles regredissem intelectualmente. Neste ponto, achamos por bem lembrarmos a árvore genealógica do rei Carlos II da Espanha, também conhecido como o Feiticeiro ou o Desafortunado. Ele foi o último monarca da Casa de Habsburgo, na nação espanhola. Ele reinou de 1665 até sua morte em 1700, e a árvore genealógica desta figura histórica serve de exemplo para melhor exemplificarmos o que estava acontecendo com os trabalhadores primitivos. A genética do rei Carlos II da Espanha foi tão bagunçada que suas tias eram também suas irmãs, suas avós eram também suas tias, seu pai era também seu tio e sua mãe era também sua irmã. O resultado disso é que o rei tinha uma aparência deformada e andava a maior parte do tempo com a língua para fora da boca, pois sua mandíbula nem ao menos funcionava. Esse é o risco de casamentos dentro da família sem o devido cuidado com o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, ou mtDNA, é um composto orgânico presente nas mitocôndrias e passado majoritariamente de mãe para filho na maioria dos organismos multicelulares. Isto ocorre porque durante a fecundação, as mitocôndrias do espermatozoide são degradadas, restando somente as mitocôndrias do óvulo. A partir disso, todas as células do novo ser em formação terão apenas a carga genética herdada da mãe. Em casos raros, algumas cópias dos espermatozoides são preservadas, dando origem a um fenômeno chamado heteroplasmia, que é a presença de uma mistura de mais de um tipo de genoma mitocondrial ou genoma cloroplastidial em uma mesma célula. O rei Carlos II, de acordo com registros históricos, sofria de distúrbios mentais severos e seu QI era comparável ao de uma pedra. Seus inúmeros problemas de saúde surgiram porque sua genética era pouco diversificada, já que sua família inteira se casou entre si para manter o sangue puro, gerando filhos que sofreram as consequências dessa desordem genética. Então, um belo dia, Enki e Izimud, o vizir que guardava seus segredos, estavam navegando pelas zonas pantanosas de um rio no Abzu, quando ele observou que na borda banhavam-se e pulavam alguns terrestres. Entre eles, 2 fêmeas de selvagem beleza. Contemplando-as,
Ele sentiu forte atração física pelas fêmeas e teve um ardente desejo, perguntando para Izimud se teria algum problema beijá-las. Encorajado por seu vizir, Enki levou a embarcação até a margem e saltou do barco para a terra firme, chamando uma das jovens para lhe oferecer uma fruta. Esta se aproximou e ele inclinou-se para ela, abraçando-a e a beijando nos lábios. Eles copularam e em seu útero ele derramou seu sêmen. Enki chamou então a segunda jovem e lhe ofereceu bagas do campo, que são frutos carnudos que poderiam ser cassi, oxicoco, mirtilo ou groselha. Ela aceitou e ele repetiu o que havia feito com a jovem anterior. Ela também guardou em seu ventre o sagrado sêmen de Enki, ficando fecundada. Seria esta a passagem das tabuletas que originou a narrativa de que o homem é fruto do pecado? Não esqueçamos que o animal que simboliza o clã de Enki é justamente a serpente. E a serpente era astuta mais do que qualquer animal do campo que fez o eterno Deus. E disse para a mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, e do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis nele, para não morrerdes. E disse a serpente à mulher: Não morrereis, porque sabe Deus que no dia em que comerdes dele, abrir-se-ão vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E viu a mulher que boa era a árvore para comer, e que desejável era para os olhos, e cobiçável a árvore para entender o bem e o mal. E tomou do seu fruto, e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. E disse o eterno Deus à mulher: Que é isso que fizeste? E disse a mulher: A serpente enganou-me, e comi. Torá, Bereshit, capítulo 3, versículos 1 a 13. Enki pediu que Izimud ficasse com as jovens para ver se elas haviam engravidado. Assim ele fez. E no 4º mês apareceram-lhes as barrigas, até que a gestação se completou. Enki mandou que elas parissem no Éden. A primeira jovem deu à luz a um menino. A segunda jovem deu à luz a uma menina. No mesmo dia, as duas deram à luz cheias de graça. Era o 93º Shar, ou o ano 334.800 aproximadamente, desde a chegada de Enki na Terra. Izimud rapidamente levou a notícia a Enki, que ficou em êxtase. Afinal de contas, quem já tinha ouvido falar de algo assim? Desta forma, ele conseguiu por acaso uma concepção inédita e jamais tentada anteriormente: o cruzamento direto entre um Anunnaki e um terrestre. Este foi o salto evolutivo que trouxe o Homo sapiens sapiens, o homem civilizado, ao mundo. Enki instruiu Izimud a manter segredo e a providenciar que os recém-nascidos fossem amamentados por suas mães até crescerem e desmamarem e ele pudesse levá-los para sua casa. E assim foi feito, até que Izimud surgiu com as crianças em cestas de junco, dizendo a todos que os havia encontrado perdidos. Ninki tomou carinho pelas crianças e os criou como se fossem seus próprios filhos. Ao menino deu o nome de Adapa, o enjeitado, e a menina chamou-a por Titi, uma com vida. Diferentemente do resto das crianças terrestres, o casal crescia mais lentamente que os terrestres comuns, mas eram muito mais rápidos de compreensão.
estavam dotados de uma inteligência bem superior aos demais e eram capazes de falar usando palavras. Titi tornou-se formosa e agradável. Era muito boa com habilidades manuais. Ninki tomou carinho pela menina e ensinou-lhe todo tipo de ofício. Já Adapa foi criado pelo próprio Enki, que o ensinou e o instruiu. Como um pai orgulhoso, Enki mostrou a Isimud suas realizações, mostrou como Adapa era um homem civilizado e disse-lhe extravasando toda sua alegria: "De minha semente foi criado um novo tipo de terrestre, Isimud, um terrestre feito à minha imagem e conforme a minha semelhança." O foco de Enki agora eram as sementes de cereais que deveriam ser trazidas de Nibiru para que a nova linhagem de terrestres aprendesse a fazê-las crescer e produzir os mantimentos que saciariam a fome de todos. Da mesma forma, eles também aprenderiam a apacentar as ovelhas que deveriam ser trazidas dos campos de Nibiru. Uma nova era chegava à Terra. Agora, os Anunnaki e os terrestres ficariam saciados e não haveria mais disputas por alimentos e nem haveria mais a degeneração provocada pelo cruzamento das espécies. Enlil foi convocado desde o Nibruki até Eridu para, segundo as palavras de Enki, testemunhar o novo tipo de terrestre que aparecera no deserto. Perplexo, Enlil o ouviu discorrer sobre Adapa e Titi, sobre a rapidez com que o casal aprendia tudo que lhes ensinavam. Eufórico, Enki determinou que fossem trazidas de Nibiru as sementes e as ovelhas que se transformariam em alimentos pelas mãos da nova raça de terrestres, que aprenderia com os Anunnaki a agricultura e o pastoreio. Enlil ouviu tudo atentamente e concordou com o fato de o casal ser similar aos Anunnaki em muitos aspectos. Ele estava maravilhado, ainda mais, segundo acreditava, por terem aparecido sozinhos no deserto. Quem não ficaria? Isimud foi chamado para explicar como o casal foi encontrado entre os juncos e dentro de cestas. Enlil ponderou o assunto com gravidade, sacudindo a cabeça com assombro e questionando como uma nova raça de terrestres poderia ter originado um homem civilizado com tanta rapidez. E mais, como este casal poderia aprender agricultura e pastoreio, ofícios e elaboração de ferramentas, se a degeneração e a desordem que os outros terrestres causavam ainda acontecia e trazia muitos transtornos para a Terra e para os Anunnaki? Anu foi imediatamente comunicado, ao mesmo tempo que os irmãos solicitaram um carregamento de sementes que pudessem ser plantadas e de ovelhas para o pastoreio. O rei Anu ficou assombrado com as palavras que escutou de Enki e Nimá, que explicaram ser possível que um tipo de essências vitais levasse uma espécie a outra, embora fosse improvável isso levar a uma evolução tão rápida e extraordinária. Esta última observação feita por Nimá, que ao contrário de Enki, não sabia o que havia realmente acontecido. Terminada a comunicação com a Terra, Anu fez uma série de perguntas aos sábios de Nibiru. Ele queria saber como os terrestres evoluíram tão depressa desde Adamo até um homem civilizado como Adapa. E se a semeadura e o pastoreio, que necessitariam de um grande número de terrestres, poderia realmente serem realizadas com a proliferação de outros seres com as mesmas características. Enquanto os sábios de Nibiru refletiam dentro do templo de Nibiru sobre as respostas que dariam a Anu, em Eridu, onde o tempo corria mais rápido, Adapa e Titi se conheceram intimamente e ele derramou seu sêmen no útero dela, havendo concepção e gestação até o nascimento de 2 irmãos gêmeos. Anu foi comunicado sobre o nascimento. Enki e Enlil lhe disseram com muita alegria que o casal era compatível para a concepção e que podiam proliferar.
Anu então concordou que era chegada a hora de a terra ser semeada e as ovelhas serem apacentadas, autorizando o envio da carga solicitada para que se desse início à agricultura e ao pastoreio dos rebanhos, e para que todos os Anunnaki e terrestres fossem saciados. E também para que Titi permanecesse em Eridu e amamentasse e cuidasse dos recém-nascidos, e que eles enviassem Adapa o mais depressa possível até Nibiru, pois ele, o rei, queria conhecê-lo de perto. Terá sido Adapa o primeiro astronauta terrestre a fazer uma viagem espacial até Nibiru? Será que Enki revelará a verdade a Anu, admitindo ser ele o verdadeiro pai de Adapa? E será que os gêmeos, nascidos de Adapa e de Titi, são os mesmos Caim e Abel que conhecemos e que estão relatados na Bíblia hebraica? Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal, lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos e lives exclusivas, além de um grupo VIP no Telegram e no WhatsApp com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo, e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.